escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei para escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Sua palavra me transforma, é a luz do meu viver. Meu Deus vivo que eu amo, me dá forças pra viver. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz ressoou em meu coração. Eu parei pra escutar o Senhor. Sua voz calou meu coração. O Senhor esteja convosco. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura traz-nos a figura de Jeremias. Aqui a gente começa a compreender o que a palavra quer de cada um de nós hoje. Jeremias então viveu em uma época de muita corrupção, uma época de muitos desmandos da parte dos reis, e o profeta se colocou contra tudo isso. Era um período de muita injustiça, onde o povo era oprimido, onde não se podia dizer nada, ninguém podia falar, porque corria risco de vidas, de serem presos, todo mundo tinha que silenciar diante dos desmandos. E Jeremias, revestido da força de Deus e da sua relação com Deus, de profunda oração, que Jeremias era um homem de profunda oração, foi um homem de coragem.
Então, ele enfrentava tudo isso, sem medo, sem receios. Ele mesmo diz: eu ouvi as injúrias de tantos homens e os vi espalhando medo em redor. Denunciai-o, denunciemo-lo. Então ele tinha essa postura, tanto que foi perseguido. Ele mesmo fala de perseguição, né? Talvez ele comenta, todos os amigos observavam minhas falhas, pensando, talvez ele cometa um engano, e nós poderemos apanhá-lo e desforrar-nos dele. Mas ele confiava: mas o Senhor está ao meu lado como forte guerreiro. Mas foi preso, foi maltratado, foi torturado, mas esteve sempre ao lado da verdade e da justiça, sem medo, sem receios. E parece que as injustiças perpassam a história do homem, da humanidade, e é preciso haver sempre novos Jeremias, sempre novos profetas, para que o mundo não descambe de vez para o buraco, para a destruição. E esses novos Jeremias nascem e renascem, graças a Deus. Por isso que nós devemos compreender a palavra de Deus e que ela espera de nós, para que nós mesmos sejamos os novos Jeremias nos nossos ambientes e nos nossos lugares, onde a verdade seja salvaguardada, ou seja, a verdade ela possa ser revelada sempre, sabendo que podemos correr sempre o risco de sermos humilhados e perseguidos, mas como Jeremias mesmo diz, o Senhor está ao meu lado como um guerreiro. Dessa forma a gente entende agora o Evangelho. O Evangelho, Jesus Cristo está nesta linha de Jeremias. Ele está encorajando os discípulos dele, e Mateus, que reproduz essas palavras de Jesus, Mateus quer fortalecer os cristãos da sua comunidade nessa coragem. E aí ele diz, por 3 vezes, e Mateus reproduz essas 3 vezes, que Jesus Cristo fala: não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado. Depois, não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Depois diz: não tenhais medo pela 3ª vez, né? Qual era o contexto dos seguidores de Jesus Cristo na época de Mateus? É porque ainda o Império Romano dominava toda a Judéia, e não se podia dizer nada, e não se podia falar nada, nada podia ameaçar o sistema, que eram torturados, presos, e ainda mais, Jesus Cristo tinha sido crucificado, né? Mais medo tinham os discípulos de aparecer, de falar publicamente o nome de Jesus. Claro, os discípulos tinham muito medo, tinham pavor disso, porque se eles fizessem isso, poderia acontecer o mesmo que aconteceu com o Mestre, com Jesus. Então foi muito difícil convencer os cristãos de saírem à rua, para dizer: nós somos seguidores de Cristo, sim. E é por isso que os primeiros santos foram os primeiros mártires. Os santos, eles eram aqueles que tinham coragem de fazer isso, de sair publicamente e falar o nome de Jesus, aí eram martirizados. E já naquela época eles começaram a cultuar os mártires. Por isso nasceu os santos na Igreja Católica, nasceu nessa época, né? Depois tivemos outra forma de santidade, tivemos outra forma de testemunhar o amor de Deus, mas nasceu com martírio, os discípulos que tinham coragem. Então, o que Jesus Cristo está falando, e Mateus reproduz para a sua comunidade, é: falem de cima dos telhados aquilo que nós escutamos ao pé do ouvido, por meio de Jesus Cristo. Ele nos falou ao pé do ouvido, isso a gente deve dizer, devemos proclamar diante de todas as pessoas. O que isso tem a ver com a nossa vida hoje, com a nossa existência, no nosso tempo atual, na nossa
na nossa vida. A nossa vida precisa ser Hoje em dia nós estamos numa situação parecida, porque em muitos aspectos, em muitos sentidos, nós não podemos falar da palavra de Jesus. Nós não podemos falar da verdade, porque somos logo censurados. No Brasil não existe a perseguição de morte, de prisão, ou seja, nós temos essa liberdade de expressão religiosa, assim nos diz, mas nós temos censura de muitos sentidos. Vocês podem perceber que muitos assuntos a gente não pode nem abrir a boca, porque logo nos chamam de fanáticos, logo nos censuram e dizem que nós estamos atrasados, somos tradicionais, neutralizam logo a nossa fala, sobretudo nas universidades. Isso sobre muitos aspectos. Por exemplo, sobre o aborto ninguém pode falar nada. Se você fala que é a favor da vida, que não pode matar uma criança no ventre da mãe, que é uma verdade, você é logo agredido verbalmente. E só não somos agredidos fisicamente, porque, enfim, se trata de pessoas que estudaram, que fazem isso. Estava conversando com uma estudante de medicina outro dia, e ela me dizia da agressividade dos professores na sala de aula em relação ao aborto. Você vê que não estão com a verdade e são movidos pela ideologia. Porque uma pessoa que tem uma verdade, a verdade é serena. Ela é serena, ela não parte para a agressão. De professor dizer, eu sou militante mesmo a favor do aborto, e é isso que eu luto e quero que aconteça. Para quê? Para que isso? Por que essa sede de matar, de querer ver a morte? E às vezes nós também, cristãos católicos, desavisados, nós não seguimos a orientação da igreja e entramos em certas ideias, em certas ideologias. Porque a mulher, aí tem umas máximas que são passadas como verdades, porque a mulher tem direito sobre o seu corpo e fazer dele o que ele quer, mas não se trata, o feto não se trata do seu corpo. Pois arranque a sua mão, corte a sua mão que é sua, corte o seu pé, né? Tire um rim, é seu, pode tirar, esse é seu corpo, mas não ser um outro ser, uma outra pessoa, né? Então nós estamos com a verdade, que estamos dialogando, conversando, mas a agressividade, quando você fala, é como se você fosse a pessoa mais prejudicial para a humanidade, né? Em se falar em outros assuntos, como a liberação da maconha, não se pode dizer, porque se você diz, é atrasado, outros países já estão fazendo, outros países já fizeram, mas querem voltar atrás na liberação da maconha. Outro dia, uma mãe veio falar comigo, que levou o filho no psicanalista, psiquiatra, não sei onde é que se leva, psiquiatra, né? Porque o filho estava usando maconha, e ele disse para ela, não mãe, ele usa de forma recreativa, não tem problema nenhum, pode deixar. Ela veio falar para mim, eu digo, manda um recado para ele, que eu disse para ele rasgar o diploma, para não andar falando essas coisas por aí, porque já está mais do que provado que a maconha prejudica, e muito sim, o cérebro, e atrasa a vida de qualquer jovem, acaba com os neurônios, destrói o humor, e sim, é o trampolim para drogas mais pesadas, sim, porque cientificamente, gente, chega uma hora que a maconha não estimula mais a dopamina no cérebro como estimulava no início. Aí você precisa de algo mais forte para estimular a dopamina, que é responsável pelo seu prazer, pela sensação de prazer. É claro que o jovem não pode usar maconha nem de forma recreativa e nem para estimular a sua criatividade, como alguns usam por aí, mas você não pode falar.
Você não pode dizer que você é atrasado se você falar que é contra a legalização. Vai acabar com... Aí são máximas que passam como verdade e a gente compra, muitas vezes. Porque se legalizar, a gente não vai ter mais tráfico. Mas como é que não vai ter mais tráfico? Aí é que vai ter. Ao invés de você... O que é que o usuário prefere? Comprar na loja, cheio de impostos, de tributos, ficando caro, ou comprar na boca, que ainda continua na metade do preço, ou mais barato ainda? É claro que o tráfico vai continuar, mesmo legalizando qualquer coisa. Sabe? São coisas que a gente vai comprando, que a gente vai aderindo. E muitas vezes a gente não fala, não pronuncia. Eu já disse outro dia, que se não fosse os evangélicos na Câmara Federal, os evangélicos, os pastores que ganham a eleição, o Brasil já estava perdido na imoralidade. É eles que conseguem segurar muitas coisas lá. Que tem um projeto agora tramitando no governo, você não pode falar também não. Se falar, é atrasado. Questão de gênero. Acabar com essa coisa de um menino ser menino e a menina ser menina. Cresce como gente, quando crescer ele escolhe. Aí não pode mais dizer se o menino é menina, se é menina. Não é nada não, ele está crescendo, é gente. É gente. Quando crescer ele vai dizer se quer ser mulher, se quer ser... Já está no Congresso já. Esse projeto aí já está. E você não pode dizer nada. Se você disser, é atrasado, é do século passado, é não sei o quê, né? Estou dizendo tudo isso, gente, para que a gente possa tomar partido. Sim, o nosso partido é Jesus Cristo. Não estou falando de radicalismo, não estou falando de... Porque nós católicos não somos radicais nem fanáticos, não. Coisa que nós não somos é isso, pode ter certeza. Poderia até ser mais, mas não somos, não. E é por isso que Jesus Cristo diz: portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante de meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Devemos estar do lado de Jesus, do lado da verdade. Ter essa coragem de seguir a verdade e defender. E dizer, minha posição é essa aqui. Minha posição é essa. É Jesus Cristo, meu Senhor. Eu sou do lado da vida. Eu sou do lado da verdade. E conhecer e ler também, para que a gente possa se aprofundar em certos temas, em certos assuntos. Porque nós estamos vivendo uma censura de forma velada. Eles podem dizer tudo, nós não podemos dizer nada, né? Nós estamos vivendo a ditadura da minoria. Se um grupo pequeno achar que deve fazer desse jeito, aquele grupo pequeno faz lá as suas manobras e consegue impor o Brasil inteiro, com 200 milhões de habitantes, a vontade deles. Está assim agora. Pode prestar atenção. Junta aí 15, 20 pessoas, a gente quer isso agora. A gente é desse jeito aqui, é bom, então vamos lá. Daqui a pouco eles conseguem aprovar a lei e todo mundo tem que obedecer. A ditadura da minoria. E a democracia é o contrário. É o contrário, né? Então, Jesus Cristo disse para você por 3 vezes: não tenhais medo, não tenham medo, eu estarei convosco em todos os momentos, em todas as situações. Eu estarei com vocês, e a verdade vos libertará. Não me negue diante dos homens, porque também não vou negar você diante de Deus. São palavras de hoje. Vamos então conservar isso no coração da gente. Vamos ser os novos Jeremias, os novos profetas desta época, desses tempos. Vale a pena sim a gente ter a nossa posição e ser do lado da verdade, do bom senso, né? Do bom senso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,